Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Eira Cristã, pertencente à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia, estado de Goiás. Agora com História da Igreja Cristã 1, nossa matéria, no capítulo 6. Capítulo 6, História da Igreja Cristã 1. Vamos falar dos defensores da fé. Nós falamos deles nos capítulos anteriores, né? Falamos só da matéria e não deles pessoalmente. Agora vamos detalhar aqui. Os defensores da fé, né? Os chamados escritos dos pais da igreja, preencheram amplamente o vazio de informações históricas entre o período apostólico e a última parte do século IV. Os líderes da igreja, né? Pela pena e pela voz, escrevendo, né? Construíram uma literatura apologética e polêmica para fazer frente à perseguição externa e à heresia interna. Então, tinha dois grandes problemas na igreja, como eu expliquei no capítulo passado. As perseguições externas, Império Romano e outros, né? E a heresia dentro da igreja. Né? Dentro da igreja o problema estava feio também. Então, os líderes da igreja começaram a fazer apologia. Apologia é a defesa da fé, tá? E tem também a polêmica. Polêmica a gente fala no outro capítulo, né? Mas aqui vamos falar da apologia primeiro. Dessa forma, né, credos foram concebidos. O que são credos? São uma cartilha no que nós cremos, em que acreditamos, né? São escritos definindo, bem definido, qual é o motivo da nossa fé. Né, para aclarar a concepção da sua fé e para que as outras pessoas também entendessem, quem quisesse saber alguma coisa acerca da fé cristã. Dessa forma, os escritos dos pais da igreja são de enorme importância, né, no estudo e no desenvolvimento da vida e do pensamento cristão nesse período. Os escritores citam e usam linguagem das escrituras, né, a forma de escrever deles é das escrituras, né? Vocês vão ver isso daqui a pouco, tá? Bom, primeiro os pais apostólicos. Estou na página 39, tá? Os pais apostólicos é uma interpretação tipológica, né? De tipos, tá? Os pais apostólicos, um período aí de 95 a 150 da era cristã. Chamados pais apostólicos, os autores pós-bíblicos, né? Pós os da Bíblia, né? Após os apóstolos, tá? Mais antigos que conhecemos, alguns deles, inclusive, são anteriores aos últimos livros do Novo Testamento, né? Porque os últimos livros do Novo Testamento, alguns foram bem no final do primeiro século, tá? E alguns aqui já estavam escrevendo os seus antes de terminar aquele século, né? Mas que foram mesmo utilizados no século seguinte, né? Do ano 95 ao ano 150 aí, da era cristã, tá? Na página 40, os pais apostólicos nutriam uma grande reverência pelo Antigo Testamento. Tá? Estava bem próximo ali do Velho Testamento, né? E do Velho Testamento eles se serviam, né, para apoiar as suas ideias. Por essa razão, é possível notar um uso realmente excessivo da interpretação tipológica, às vezes até exageradamente, né, nos pais da igreja. Então, o cristianismo é apontado como o cumprimento das profecias dos tipos do Antigo Testamento, tá? Então, nessa junção aí, acaba se cometendo alguns exageros, tá? Bom, a primeira epístola de Clemente de Roma, deixa eu deixar claro aqui, a epístola de Clemente não é livro apócrifo. Nós falamos de livros apócrifos em outras matérias, né? Livro apócrifo, aqueles livros que tentaram colocar na Bíblia naquela época entre o Novo e o Velho Testamento, tá? O livro de Clemente é uma epístola de um dos pais da igreja, um apologeta da igreja, tá? E essa forma de escrever era uma forma comum, né? Epistolar, né? Epístola é carta, né? Então essa é a primeira carta de Clemente de Roma, tá?
Então, eles usavam o mesmo método que os escritores dos livros da Bíblia utilizaram, que não era exclusivo deles, não. Então, por volta do ano 95, teve um sério problema na igreja, em Corinto, tá? 2 anos depois, Clemente, tá? O presbítero principal da igreja de Roma, escreveu sua primeira epístola àqueles cristãos, tá? Exortando-os, pois se encontravam em revolta contra os presbíteros. Então, estava ele ali, o Clemente de Roma, e o problema era em Corinto, né? Na Grécia, ali na Península da Grécia. E, então, ele enviou essa carta a eles, orientando eles a encerrar os problemas e obedecer os seus presbíteros, seus pastores, no caso, tá? Essa epístola é valiosa por causa das suas informações da elevada posição dos bispos e dos presbíteros no final do século I. Então, para a gente entender onde a igreja estava e tudo, conhecer a história, né, elas acabam trazendo informações que nas entrelinhas dá para a gente entender muita coisa. Bom, a obediência ao presbitério seria uma garantia prática da unidade cristã. Então, a manutenção da obediência era importante. Era isso que Clemente falava na sua primeira epístola, tá? Depois vem as cartas de Inácio de Antioquia, tá? Porque tinha outro Inácio, né? E no século II, era bispo de Antioquia na Síria, tá? Antioquia a Síria era uma província romana, né? E Antioquia é sua capital, né? Que até leva o nome de Antíoco, um antigo governante que tinha lá, Antíoco. A cidade foi homenageada com o seu nome. Devido ao seu testemunho, né? O Inácio foi preso pelas autoridades e enviado para Roma para ser devorado pelas feras nos Jogos Imperiais. Autorizado a receber visitas das igrejas nas cidades, né, e visitadas ao longo do caminho para Roma, porque era um longo caminho. Ele foi condenado a ser levado para Roma. O caminho era pela estrada imperial, por terra, e era muito longo o caminho. Tinha que atravessar, né, toda a Anatólia, ali a Ásia Menor, da Ásia Menor, e depois dar a volta na grande parte da Europa ali, para depois voltar para Roma, né? Porque os mares vão lá dentro do continente, tinha que dar a volta por lá também, né? E ele foi autorizado a receber visita nas cidades que passasse. Então ele enviou, antes de seu martírio, né, ele foi para Roma para ser morto e foi morto, tá? Mas antes do seu martírio, ele enviou 7 cartas, né, 7 epístolas de agradecimento a essas igrejas por sua bondade com ele, tá? Lá de Roma, ele enviou as cartas para essas igrejas, porque eles ficavam presos um tempo lá em Roma, né? Como aconteceu com Paulo, aconteceu outras vezes, tá? Essas 7 cartas devem ter sido escritas em torno do ano 110, embora a autenticidade de algumas estejam em discussão, como sempre os documentos antigos têm essas discussões, tá? As que são aceitas deixam claro o seu ensino, tá? Nelas, nas cartas, Inácio procura alertar as igrejas, né, as heresias que ameaçavam a paz e a unidade das igrejas. Ele se opõe às tendências gnósticas e docéticas, tá? Que 2 tipos de pensamento filosófico também existente em abundância na época, que vamos tratar em outra ocasião também. Ele também dá muita ênfase à obediência ao bispo como forma de manter a unidade e evitar o avanço da heresia, tá? Do mesmo jeito que o seu antecessor, né, o Clemente de Roma, tinha ensinado para a igreja, né, o Inácio também ensinava a unidade através da obediência aos seus líderes, né? Depois vem Policarpo, né? Carta de Policarpo de Esmirna, já na Ásia Menor, né? É autor de uma das cartas aos Filipenses, a carta de Policarpo aos Filipenses, não a de Paulo, tá? Que relembra a carta de Paulo também a essa igreja, tá? Na realidade, temos aqui 2 cartas fundidas em uma só, né, por causa do assunto.
Ele era bispo de Esmirna, né? Durante muitos anos, foi martirizado depois no ano de 155, tendo sido apunhalado até a morte e depois queimado no estaca. Durante o seu julgamento, diante do procônsul romano ali, ele se negou a falar mal de Cristo. 155 era naquela época da perseguição, onde as pessoas tinham que negar Cristo para não morrer, né? E ele morreu, né? Mas não negou. Falou, olha, eu servi o Senhor por 86 anos e só me fez bem, por que eu negaria agora, né? E morreu com essa palavra aí, tá? Diante do procurador romano da província de Esmirna. A sua carta foi escrita em 110, né? Em resposta aos filipenses. Né? Nela não mostra preocupação de originalidade, fazendo antes muitas citações diretas e indiretas do Antigo Testamento e das cartas paulinas, repetindo ainda muitas informações recebidas dos apóstolos, né? Que ele foi contemporâneo desses apóstolos aí bem próximo, né? Ele veio logo a seguir, né? Não foi exatamente na mesma época, mas veio logo a seguir, então ele tinha aquele... Na realidade, agora de Barnabé, né? Epístola de Barnabé. Na realidade, esse documento não é uma carta, mas é um tratado escrito provavelmente depois de 130, né? Por um cristão de Alexandria que pretendia ajudar os convertidos do paganismo, né? aos quais tinha alguns cristãos judeus. Tá? Esse Barnabé não é aquele Barnabé de Paulo. Aqui já estamos no ano 130 da era cristã, tá? Então já passaram-se algum tempo aí, né? Então esse cristão aí de Alexandria chamado Barnabé, né, estava tentando, né, fazer um tratado aqui, uma carta que pretendia ajudar os convertidos do paganismo ao cristianismo, tá? E estavam eles, os cristãos judeus da igreja, tentando persuadir de que a lei de Moisés deveria ser observada. Isso acontecia muito, aconteceu na época de Paulo, aconteceu em outras épocas, tá? Eles pegavam os novos convertidos, aqueles cristãos judeus que vieram do judaísmo, se converteram ao cristianismo, eles queriam implantar que a lei de Moisés estava valendo e tinha que ser guardado os preceitos mosaicos, tá? Segundo eles, né, esses preceitos permaneciam para sempre. Então, o autor, esse Barnabé, fala desse objetivo dos primeiros 17 capítulos, quando mostra que a vida e a morte de Cristo são completamente satisfatórios para a salvação e que os cristãos não eram obrigados a seguir a lei. Essa lei era para os judeus, né? Os últimos 4 capítulos apresentam o contraste entre os dois caminhos da vida, né? O caminho da luz e o caminho das trevas, na carta, né, no Tratado de Barnabé. Depois vem os fragmentos de Pápias, que é outro dos pais da igreja. Trata-se de poucos trechos do escrito, não é o escrito completo, é fragmentos do escrito, tá? Explicações de palavras do Senhor formuladas por Pápias, tá? No século II, bispo de Hierápolis, na Frígia, entre 120 e 160 da era cristã, cuja finalidade era recordar as informações que receberam dos primeiros cristãos que conheceram os apóstolos. Embora desaparecidos, né, alguns fragmentos podem ser encontrados em Eusébio de Cesareia e Irineu. Como assim? Tá, o Eusébio escreveu sobre esses fragmentos e o Irineu de Lyon também escreveu. Tá? O fragmento preservado no escrito de Irineu evidencia claramente as ideias milenaristas de Pápias. Tá? A seção preservada por Eusébio, né, lança luz sobre a origem dos evangelhos. Ele afirma que Marcos foi intérprete de Pedro, tá? E que Mateus escreveu a sua obra em hebraico, tá? E não em grego. Né? Então ele afirma isso, Pápias. Tá? Depois vem a Didaquê, ou Doutrina dos 12 Apóstolos. Era um pequeno livro, né? Foi descoberto em 1883 na Biblioteca Eclesiástica de Constantinopla. Né? Então, ele é um livro recente, mas que trata de uma história antiga. Esse manual de instruções eclesiásticas foi elaborado possivelmente entre os anos 100 e 150, daquela época que nós estamos falando lá, apesar de ser descoberto muito tempo depois, né? Na forma que chegou até nós.
É possível que tenha sido escrito antes, né, em 80 talvez. O local pode ter sido na Síria ou provavelmente na Palestina, também não dá para saber exato. Tá? Bom, vamos para a página 43. A segunda epístola de Clemente aos Coríntios, tá? Aos Coríntios. Aí está, Clemente é outro dos pais da igreja, tá? Embora não seja uma carta, mas uma homilia, né? A homilia era escrita para utilização no culto, né? E não tenha sido escrita por Clemente, essa obra é geralmente tratada entre os escritos dos pais apostólicos, tá? Foi escrita por volta de 140, era cristã, por um presbítero de Corinto ou Roma, né? Ele colocou esse nome nela, mas não, na verdade não foi escrito por Clemente, tá? Depois o Pastor de Hermas, tá? O Pastor de Hermas é um Apocalipse, tá? É um livro sobre as últimas coisas, escrito provavelmente em 140 por Hermas, considerado pelo autor do cano Muratoriano como irmão de Pio, bispo de Roma, tá? Embora a obra tenha sido escrita no estilo de um apocalipse, rico em símbolos e visões, seu objetivo é moral e prático. O autor fora escravo de Roda, tá? Uma senhora cristã, residente em Roma. Ela o libertou da escravidão e ele se tornou um rico negociante, tá? Uma história interessante dele, né? No decorrer de sua vida, ele negligenciou sua própria família, consequentemente enveredou-se pelo caminho do pecado. Ele e sua esposa se arrependeram, confessaram sua fé, e seus filhos, porém, se rebelaram contra a fé, né? Ele perdeu todas as suas propriedades, e como decorrência dessa experiência surgiu a sua obra, né? Depois dessa, né? Parecendo a história dos cristãos, quase tudo daqui, né? A obra escrita para chamar os pecadores ao arrependimento, contando a sua história, o seu testemunho, né? Ele chama os pecadores ao arrependimento. Na página 44, a epístola a Diogneto, o tutor de Marco Aurélio, né? Cujo nome era Diogneto, pode ser o homem a quem essa carta foi escrita por algum escritor anônimo, no final do século II, no começo do III. Tá? A epístola foi escrita destinada a Diogneto, provavelmente esse tutor do Marco Aurélio que veio a ser o imperador romano. A carta é mencionada entre os escritos dos pais apostólicos, apenas por hábito. Sua natureza e apologética, né, por conta dessa natureza e apologética, ela é considerada, né, como parte de uma literatura apologética aí. Por isso ela é colocada como uma apologia também. Nós estamos falando aqui das cartas que fazem defesa da fé, que fazem apologia ao cristianismo. Terminamos aqui o capítulo 6. Que Deus vos abençoe abundantemente.